O Mar do Caribe, onde nosso veleiro navega, nem sempre foi o símbolo de turismo exótico que é hoje. A região do Caribe, a América do Sul, foi, por séculos, habitada por povos indígenas americanos. No início do século XVI, surgiu a colonização espanhola. O poder colonial varreu as antigas culturas indígenas. Eles construíram cidades, ergueram igrejas e mansões elegantes. Milhares de escravos africanos vieram para trabalhar nas plantações de cana. Com 5 séculos de mistura cultural, cada país transformou a diversidade herdada em riqueza atual. Após a Jamaica, iremos a Costa Rica e, depois, ao Panamá com seu canal. Na rota, pararemos em Cartagena, Colômbia e Coro, Venezuela, belas cidades coloniais. Obrigado. Partimos de Santo Domingo e chegamos a Porto Antônio, Jamaica, cidade em Bahia Profunda, aos pés das Montanhas Azuis. Ao explorarmos Porto Antônio, sentimos uma atmosfera familiar, como se já a conhecêssemos. Esta é a Jamaica como a imaginávamos. Uma cidade onde os ritmos do reggae são pontuados por carros buzinando e jovens descolados se misturam com estudantes em seus uniformes tão ingleses. Neste país, independente desde 1962, onde os heróis nacionais não são militares nem políticos, mas sim músicos como Bob Marley e atletas como Usain Bolt, a alegria de viver caribenha é a resposta às dificuldades do dia a dia. Historicamente, há semelhanças com outras ilhas, pois Cristóvão Colombo chegou a todo o Caribe entre 1492 e 1495. Assim, a Jamaica ficou sob influência espanhola e os primeiros ocupantes por 165 anos foram os espanhóis. Todas as cidades e vilarejos tinham nomes espanhóis originalmente. Então, claro, houve as guerras europeias, e os britânicos derrotaram os espanhóis em 1655, permanecendo aqui por pouco mais de 300 anos. A Jamaica tem uma história única, mas depois tivemos a influência dos ricos norte-americanos da costa leste dos Estados Unidos. Eles vieram para cá e colonizaram. De fato, toda a indústria da banana foi iniciada pelos americanos e não pelos britânicos ou pelos espanhóis. No início do século XX, Porto Antônio foi um importante porto de bananas. Na época, bananas iam das plantações ao mar em jangadas de bambu pelo Rio Grande. Jangadas encalhadas servem hoje para passeios turísticos. Essa ideia pode ter sido de Errol Flynn, que comprou uma ilha ali nos anos 50.
Olá, bom dia. Eu sou o bar flutuante. Peça uma Pepsi, uma Red Stripe ou água. Você quer uma cerveja ou uma Pepsi? É o bar. Antes das bananas, a cana-de-açúcar trouxe riqueza à Jamaica e colônias espanholas. Após o extermínio dos indígenas, espanhóis trouxeram mão de obra africana. Nos séculos 16 e 17, navios trouxeram escravos africanos à Jamaica. Alguns escravos se revoltaram e fugiram das plantações. Dominaram o oeste da Jamaica rapidamente. Após décadas de luta, ex-escravos maroons ganharam liberdade reconhecida em tratado em 1739. Isso ocorreu um século antes da abolição da escravidão. Habitantes de Moortown descendem desses guerreiros. A líder Grandinani simboliza sua luta. Wallace Sterling é o coronel, chefe eleito de sua comunidade. A palavra maroon vem da palavra espanhola cimarrón, que por sua vez teria vindo da palavra francesa marion, ou algo parecido, significando gado selvagem. Esse não era o termo usado por eles para se descreverem. Nossos antepassados usavam uma palavra para se descrever, Yankunkun. É uma palavra Akan, retirada de uma das tribos que estavam envolvidas nesta luta contra o poder colonial. Significa pessoas livres, independentes, que se sustentam para sobreviver. O termo Maroon foi o que apareceu no tratado com o poder colonial, assinado por nossos antepassados. E, com o tempo, embora mesmo hoje, ainda nos referimos a nós mesmos como Yankunkunu Kikibu, significa que somos filhos dos que lutaram por liberdade. Também somos filhos de Grandinani. Ela era nossa mãe. Ela era nossa rainha. Ela era nossa sacerdotisa. Ao fim do dia, retornamos a bordo do Club Med 2. Deixando a Jamaica, rumamos ao sul para a Costa Rica. Na manhã seguinte, aproximamo-nos da Costa Rica. Uma grande área de baixa pressão havia se deslocado por toda a região. Navegando da Jamaica para a Costa Rica, seguimos 5 séculos depois Cristóvão Colombo e navegadores em busca da passagem para as Índias.
As primeiras expedições dos conquistadores vieram da costa caribenha. O clima na costa caribenha é diferente do restante do país, pois chove muito aqui, e costumava chover ainda mais. Portanto, o clima aqui é muito úmido e favorável às doenças tropicais que devastaram as primeiras colonias. Por isso, a costa começou a se desenvolver no meio do século XVIII. Hasta después de la mitad del siglo XVIII. A cidade de Limón foi fundada por volta de 1860. Los alrededor de 1860. Foi uma decisão governamental, pois eles queriam encontrar uma rota marítima mais curta e rápida para a Europa. Más rápida, más corta hacia Europa. Até então, o café partia de Punta Arenas, na costa do Pacífico, seguia para o sul contornando o Cabo Horn e depois subia todo o Atlântico, o que levava vários meses. E isso tomava muitos meses. Foram os barões do café que construíram a ferrovia, ligando as plantações das terras altas a Limón, na costa. Logo surgiram plantações ao longo da nova linha férrea. O segundo ativo do país, as bananas. Eles importaram trabalhadores de diferentes países europeus, mas os europeus não se adaptaram bem ao clima. Muy bien en ese clima. De aí que se abre. Então, eles começaram a contratar trabalhadores de todas as ilhas caribenhas e a trazê-los para Limón, a fim de continuar a construção da linha férrea. Obra de construção del ferrocarril. A maioria dos trabalhadores da ferrovia se estabeleceu em Limón, a cidade mais caribenha da Costa Rica. Em Limón, através de sua arte, culinária e música, os habitantes mantiveram laços com suas ilhas de origem, especialmente os jamaicanos, que eram a maioria dos trabalhadores. Por isso, em Limón, o inglês é mais falado que o espanhol hoje. Durante a noite, navegamos pela costa da Costa Rica rumo a Boca del Toro, nosso primeiro porto no Panamá. A área de baixa pressão que tivemos na Costa Rica também afetou o Panamá. Em um mar tempestuoso, sob um céu ameaçador, o prático de Boca del Toro dirige-se ao Club Med 2. Uma vez a bordo, o prático ajudará o capitão a ancorar o barco. Boca del Toro teve prosperidade na segunda metade do século XIX.
Graças à indústria da banana, quando a poderosa United Fruit Company decidiu deixar a região no início do século XX, os habitantes, e particularmente os ameríndios, voltaram a atividades mais tradicionais, como a pesca e o cultivo de cacau, e Boca del Toro mergulhou em um sono por várias décadas, embalada pela suave brisa caribenha. A construção de um pequeno aeroporto e de uma rota que liga a Boca à capital, cidade do Panamá, marcou o renascimento da cidade e a chegada do turismo. Panameños ricos constroem vilas caribenhas, mas surfistas definem a atmosfera da cidade. Boca del Toro possui um lado turístico, sim, mas não se trata de turismo de massa. Temos um número considerável de surfistas. Eu possuo um café e também trabalho em conjunto com as comunidades Ngobe Buglé. Sou um comerciante de cacau, então compro cacau na região. As grandes plantações são afro-antilhanas e as menores, ameríndias. São indígenas? O Panamá tem minoria ameríndia, diferente da Costa Rica. Os índios Cuna vivem principalmente nas ilhas San Blas e os Chocos, na floresta do Darién, ao sul. Vamos à ilha de San Cristóbal, lar do povo Ngobe Buglé, terceira maior comunidade ameríndia do Panamá. Esta ilha é de puro cacau, e cacau, em nosso dialeto, se diz nioba. Nioba, em dialecto. Este é o fruto verde, ainda não maduro, e este outro é amarelo e pronto para ser colhido. Após colhidas, as vagens secam ao sol por 1 ou 2 semanas. Se põe ao sol 1 semana, 2 semanas. Quando estão secas, torramos os grãos. Depois de torrados, os grãos são moídos em pasta. Quando está seca, então se echa uma paella. Como ainda está quente, deixamos secar. E esta pasta é o que nos dá o chocolate natural. E aí se processa e aí uma massa, o chocolate natural. Muitos de nós. A maioria dos habitantes da comunidade tira seu sustento desta lavoura e da pesca. Poucos trabalham para o governo. E agora há uma pequena indústria artesanal administrada pelas mulheres. A depressão se afastou. Finalmente, os passageiros podem desfrutar dos conveses do Club Med 2, enquanto ele avança a toda vela pela costa do Panamá. É espaçoso, confortável e elegante. Este barco foi feito para agradar. O que torna este transatlântico especial está na ponte de comando. O segredo do Club Med 2 é a automação.
Atualmente é uma das poucas embarcações comerciais onde ela funciona eficientemente. Com este computador ou os consoles, é possível controlar todas as velas diretamente da ponte. O oficial de serviço pode decidir desenrolar todas as velas com o simples toque de alguns botões. Não se preocupe com as velas, há sensores nos mastros. A orientação ajusta-se ao vento, mantendo a forma e evitando tremores. Optimal et ne pas faceiller. Almoço, uma palestra e relaxamento no convés banhado pela luz quente do pôr do sol. Passageiros relaxam no cruzeiro, enquanto o navio vai para Colón, próximo porto. Obrigado. Ao amanhecer, estávamos atracados em Colón. Além de guindastes e contêineres, vemos navios entrando no Canal do Panamá. Para entender a história do canal e do Istmo do Panamá, mergulhamos no coração da floresta tropical, onde encontramos Patrick Dillon. Ele construiu esta torre de observação com material descartado do canal. Sua ambição é unir arquitetura e proteção ambiental. Em relação ao local da torre, queríamos situar a estrutura o mais próximo possível do edifício, para que os visitantes pudessem chegar e subir facilmente e com segurança. Ela é apenas ligeiramente mais larga do que a plataforma em que estamos. Queremos construir edifícios que impactem o mínimo possível o meio ambiente. E isso transcende a chamada arquitetura verde em nossa visão. O Istmo do Panamá emergiu do oceano há 30 milhões de anos, criando uma ponte terrestre entre a América do Norte e do Sul e conectando uma incrível biodiversidade em ambos os continentes. O homem, na forma dos construtores do canal, separou os continentes novamente. As pessoas vêm ao Panamá com a ideia de ver o canal de fato. É uma das maravilhas do mundo, um feito de engenharia que transcende muitos outros. No entanto, um dos maiores crimes ecológicos de todos os tempos foi a construção do Canal do Panamá. A primeira tentativa de escavar o canal, em 1880, falhou e gerou escândalo. Os americanos retomaram o trabalho em 1904.
10 anos e mais de 25 mil trabalhadores foram necessários para cortar rochas, construir eclusas e criar o lago para os 80 quilômetros que ligam os oceanos. O Canal do Panamá existe devido à quantidade de chuvas e à natureza relativamente preservada que se estende por todo o Istmo do Panamá. Sem natureza preservada, o Panamá não permitiria o funcionamento do canal. Perto da foz do canal, no lado do Pacífico, a cidade velha do Panamá parece um tanto abandonada. A cidade do Panamá não tem o mesmo charme que Cartagena, Santo Domingo ou Quito, apesar de edifícios que refletem o passado colonial. Talvez o novo Museu da Biodiversidade, de Frank Gehry, mude isso. Patrick Dillon também participa. A ideia do Museu da Biodiversidade é, como o nome sugere, conscientizar principalmente os panamenhos sobre a importância de sua natureza e de seu patrimônio, e a forma como eles, ou nós como povo, estamos intrinsecamente ligados à natureza. E gostaríamos, por meio do museu, que as pessoas tivessem um profundo senso de respeito pela natureza. Deixamos a parte moderna da cidade do Panamá, de frente para a vasta extensão do Pacífico, e retornamos a Colón, a parte mais pobre do país. Zarpamos durante a noite e deixamos Colón. Avistamos as Ilhas San Blas, que são território Kuna desde 1953. Os Kuna migraram do interior para a costa, estabelecendo-se nessas ilhas de coral em meados do século XIX. As Ilhas San Blas recebem mais turistas. Seguimos o conselho do nosso guia e nos dirigimos a Mami Tupu, uma das 350 ilhas mais entucadas do arquipélago.
crianças observam enquanto esperamos permissão para entrar na aldeia com o Saíla, o líder espiritual. Eu sou o Saíla. I'm the Saíla. Eu sou a autoridade aqui. Eu sou o Saíla. Eu comando a todos. Se não há Saíla, é impossível viver nesta ilha. Os habitantes me nomearam Saíla. Os homens Kuna se vestem no estilo ocidental, mas as mulheres ainda usam o traje tradicional e continuam a bordar suas molas. Essas magníficas combinações de tecidos coloridos com desenhos geométricos tornaram-se o símbolo da cultura Kuna. Nós bordamos mola aqui. É nossa única forma de sustento. Nosso trabalho consiste em confeccionar molas, especialmente o das mulheres, enquanto os homens trabalham nos campos ou saem para pescar. Na sociedade Kuna, que é predominantemente matriarcal, a avó é o centro da família. Os Kuna mantêm tradições, mas recebem influências ocidentais modernas. Praticam cultos ancestrais, mas recebem visitas de igrejas americanas em Mamitupu. Moramos aqui agora. Antes vivíamos no continente. Moramos aqui agora. Antes vivíamos no continente. Foi meu avô quem comprou esta ilha. Agora, esta ilha é nossa. Por isso, gostamos de viver aqui. Aqui encontramos quineu e peixes desejados. O ar é fresco. A vida é boa aqui. Gostamos de viver nesta ilha. Obrigado. Continuamos nossa rota pela costa latino-americana. Após a Costa Rica e o Panamá, chegamos à Colômbia e à cidade de Cartagena.
Agora, quase 5 séculos depois que a cidade foi fundada por Pedro de Heredia, o nome de Cartagena das Índias ainda mexe com a imaginação de viajantes e aventureiros. Existem inúmeras histórias de batalhas navais entre espanhóis e piratas que ocorreram nas águas da costa desta cidade mítica. Ao nos aproximarmos, surge uma cidade moderna. Cartagena, com mais de 1 milhão de habitantes, expandiu-se além de seus limites originais. A fortaleza de San Felipe simboliza a cidade. Estamos na fortaleza de San Felipe de Barajas, que foi construída principalmente para proteger a cidade de ataques vindos por terra. A fortaleza reforça a defesa de Cartagena, já protegida por 23 baluartes e 11 quilômetros de muralha contra piratas. Muitos piratas atacaram. Desde a sua fundação, a cidade foi sujeita a muitos ataques piratas. Isso ocorria porque a cidade, devido à sua localização estratégica no Caribe, havia sido escolhida como um depósito para as riquezas vindas de toda a América do Sul. Todas essas riquezas eram centralizadas aqui na Colômbia e depois enviadas ao rei na Espanha. Enviadas a la corona espanhola. A cidade possui igrejas, monastérios e mansões. Esses tesouros, patrimônio mundial da Unesco, foram obtidos com o comércio de escravos, centro para a Colômbia espanhola. Ao percorrermos a antiga cidade de Cartagena, observamos a arquitetura colonial que é preservada desde aquela época. O estilo arquitetônico da cidade é tipicamente espanhol e marcava o status social do proprietário dentro da sociedade espanhola local. Espanholas que viviam aqui na cidade cartagenera. Já as cores das casas refletem o caráter caribenho de Cartagena. Que representa a cidade de Cartagena. Apesar de turística, a cidade colonial ainda é habitada.
Cartagena é vibrante. As pessoas trabalham, se divertem e relaxam. Cartagena também vive sob o olhar atento de Simão Bolívar, o libertador. A cidade de Cartagena é única entre as cidades colombianas. A cultura colombiana é miscigenada, e em Cartagena isso é mais visível. Aqui, há uma mistura dos 3 grupos étnicos, que resulta em uma cultura triétnica, composta por europeus brancos da Espanha, negros da África e indígenas da América do Sul. Y el indio nativo de Sudamérica. E onde satisfazer o paladar adocicado em Cartagena? Antes de ir, Eduardo nos leva aos vendedores de doces nas arcadas. Esta é a Porta dos Doces, com as iguarias tradicionais de Cartagena, como as cocadas, os cavalinhos, as bolas de tamarindo, os bolos de alegria e as carteiras, onde se encontram todos os doces típicos. O fim de nossa viagem se aproxima com a chegada à Vela de Coro, na Venezuela, nosso último porto de escala. Poucos turistas visitam esta pequena cidade em Falcón, Venezuela. Poucos turistas visitam esta pequena cidade em Falcón, Venezuela. Nossa chegada a este porto de pesca causa agitação. O prefeito cumprimentou os passageiros um por um. É tradição em Vela de Coro. Estamos muito perto de Coro, a capital do estado de Falcón. As pessoas daqui são muito hospitaleiras.
Damos calorosa recepção e mostramos o quanto apreciamos sua visita. Momento. Longe da praia e da festa que os jovens de vela de couro estão oferecendo aos passageiros, esta fileira de bandeiras tremulando ao vento comemora Francisco de Miranda, um dos primeiros patriotas da Venezuela. A alguns quilômetros da costa, chegamos a Coro. Esta cidade charmosa não rivaliza com Cartagena, mas é importante na história do país. Devido ao seu papel como porto e à sua localização geográfica, de frente para o Mar do Caribe no norte da Venezuela, Coro foi, de fato, a primeira colonia e a primeira cidade oficialmente fundada no país. Foi neste local que Cristóvão Colombo pisou no continente e onde mais tarde Coro seria fundada, tornando-se a primeira capital da Venezuela. Com suas cores desbotadas e ruas silenciosas, Coro parece uma cidade fantasma. Se você fechar os olhos, quase é possível ouvir a animação das noites e dos bailes dados pela nobreza espanhola. Correntes tilintavam sobre pedras, enquanto o carregamento humano descia dos navios. A voz dos últimos ameríndios que sobreviveram à brutalidade dos primeiros conquistadores. Todas as cidades costeiras que visitamos durante esta viagem foram, em algum momento de sua história, como Coro, que os olhos de nossos viajantes trouxeram de volta à vida. Nossa viagem, que começou nas praias da Jamaica, termina nas praias do sul do Mar do Caribe, nomeado em homenagem aos seus habitantes indígenas originais. Uma viagem colorida em vermelho, branco e preto, ao coração de três culturas. Não.
Obrigado.